vamos comentar sobre um DVD denominado Uma Noite em 67, um DVD completo, uma produção de Renato Terra e Renato Calil, que vocês podem também encontrar no YouTube completamente. Trata-se de um documentário sobre a última noite do terceiro Festival de Música Popular Brasileira da TV Record, que aconteceu no sábado, em outubro de 1967, e que monopolizou toda São Paulo. Importante a gente saber que, em 1967, nós estávamos sob uma ditadura militar. O ditador, na época, era Costa e Silva. Então, não havia muitos espaços livres para manifestações, a não ser nos festivais de música popular brasileira. O segundo já tinha sido um sucesso. E o terceiro, este, Uma Noite em 1967, foi mais ainda. E esse festival ficou histórico por uma série de razões. Pela primeira vez, houve muita polêmica em torno das canções, porque havia um pessoal que rejeitava qualquer intervenção da música eletrônica nas músicas brasileiras. Era Festival de Música Popular Brasileira. E outros aceitavam a guitarra elétrica na música popular brasileira. Um pouco antes desse festival, houve uma passeata em São Paulo, na Consolação, contra o uso da guitarra elétrica na música popular brasileira, da música eletrônica, passeata essa capitaneada por Elis Regina e Gilberto Gil, entre outros. Esse terceiro festival de música popular brasileira, e nesse terceiro aconteceram muitas coisas. E principalmente o triste episódio de Sérgio Ricardo, aquele compositor que vivia no Rio de Janeiro e que, impedido de cantar, porque foi muito vaiado por um determinado grupo de pessoas, possivelmente porque ele era um cantor bem de esquerda e esse pessoal era de direita, ele ficou assim muito irritado, porque ele não conseguiu apresentar sua música, chamado Beto Bom de Bola, que era baseado na vida de Garrincha. Ele quebrou o violão e jogou na plateia. Foi um episódio assim comentadíssimo e, logicamente, que ele foi desclassificado. Vocês ganharam! Vocês ganharam! Aconteceram também outros episódios interessantíssimos nesse festival, que revelou pela primeira vez Caetano Veloso e Gilberto Gil. Vocês podem notar, inclusive, assistindo o documentário, que a plateia era formada, em sua maioria, por estudantes universitários, principalmente da USP, Universidade de São Paulo, e principalmente ainda pelo pessoal que fazia direito na USP. Também por universitários da Pontifícia Universidade Católica, no bairro dos Perdizes, no Mackenzie e de uma faculdade que não existe mais hoje, chamada Sede Sapiense, que era uma faculdade só de moças e que pertencia também à PUC, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então a gente nota uma classe média de razoável poder econômico, basta ver nos penteados
das mulheres, dos vestidos, que agiam de forma espontânea. Aplaudiam quando achavam que tinham que aplaudir e vaiavam quando achavam que tinham que vaiar. Nós estamos em 67 e o ambiente era completamente outro. A gente nota também que nos intervalos das músicas havia entrevistas. As entrevistas eram feitas pelo locutor Randall Juliano e pela apresentadora Cíntia Campos, que entrevistavam os artistas. O interessante é que tanto o entrevistador como o entrevistado fumavam o tempo inteiro. Naquela época, fumar fazia parte, inclusive, do quadro geral das atenções. Não era nada assim proibido fumar. Muito boa noite, é uma noite felicíssima essa, tá uma alegria apesar de tudo, confusão, a gente sente que o povo está participando do negócio, isso é muito importante. Você, Chico Confiante, não preciso nem perguntar, a sua música pela reação da plateia foi classificada assim, já na opinião do público, dentre aquelas que constarão da lista das ganhadoras desse terceiro Festival da Música Popular Brasileira. Os apresentadores do festival foram o casal Sônia e Bota Júnior. Ele aconteceu no Teatro Paramão, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, na Bela Vista, o Bexiga. Hoje, Teatro Renault, onde apresentam-se musicais em Hollywood. Como eu falei anteriormente, esse festival parava São Paulo. Parava. Era a grande vitória da música popular brasileira. E, no último dia, houve então a classificação geral, sendo que, em quinto lugar, das 5 primeiras finalistas, ficou com Roberto Carlos, que, acredite ou não, cantava samba. Uma música muito bonita do Luiz Carlos Paraná, chamada Maria, Carnaval e Cinzas. E não lhe chamaram assim como tantas Marias de Santas, Marias de Flor. Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba. Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia. Em quarto lugar, entra então o novato Caetano Veloso, que era um cantor e compositor revelação da época, e que foi para São Paulo acompanhar a sua irmã, Maria Bethânia, que já era bastante famosa e fazia shows no capital paulista. E levava o seu irmão para acompanhá-la. E Caetano então começou, de uma certa forma, a assistir alguns programas da Record e resolveu escrever sua música nesse festival. Ele pegou o quarto lugar e a música tornou-se um símbolo, chamada de Alegria, Alegria. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro. Eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou. E Caetano foi muito vaiado no início de sua apresentação, porque ele introduziu na música a tão temida guitarra elétrica. Ele foi acompanhado por um grupo de uruguaios que faziam parte de um conjunto chamado Beach Boys. Eu vou, por que não? Por que não? Alegria, Alegria foi comentadíssima depois, tanto por uma letra meio inusitada, como pela canção. Ninguém sabia se era samba canção, o que era. E Caetano, no fim, explicou que era uma marcha lenta, no caso. Por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe, até pensei. Alegria, Alegria
foi tema, inclusive, da abertura de uma das mais famosas minisséries da TV Globo, que foi Anos Rebeldes, dirigida por Denis Carvalho e escrita por Gilberto Braga. Então é uma música assim, bem revolucionária, porque a minissérie Anos Rebeldes, inclusive, toca no assunto da ditadura militar. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. Tanto Maria Carnaval e Cinzas, como o quarto lugar, Alegria, Alegria, fizeram muito sucesso. Como eu ia dizendo, Caetano Veloso entrou vaiadíssimo, né? Principalmente por um grupo de puristas que não aceitavam nada eletrônico na música popular brasileira. Mas durante a apresentação ele foi envolvendo de tal maneira a plateia, de tal maneira, que ele acabou sendo muito aplaudido. Ele conseguiu então dobrar aquela terrível plateia paulistana que manifestava-se livremente nesses festivais, e principalmente nesse Uma Noite em 67. Por que não? Por que não? Por que não? Na próxima semana, continuaremos para ver quem ficou terceiro, segundo e primeiro lugares. É isso aí. Até a próxima. Maria, semente de samba. Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia.